Olá, muito boa noite para você, telespectador do Frente a Frente, da Rede Vida, direto de Brasília. Mais um Frente a Frente, nessa semana em que o Senado viu o senador Chico Rodrigues se afastar do mandato. Ele queria inicialmente sair por 90 dias para poder voltar a hora que quisesse, mas o Supremo bateu o pé e disse que, se fosse assim, ainda hoje teria sessão para avaliar novamente esse afastamento do senador em plenário. E aí seria mais um desgaste para o Senado e, por isso, Chico Rodrigues acabou se afastando por 121 dias e não pode voltar ao mandato nesse período. Até lá, as pessoas vão tentar ali, os amigos dele no Congresso, especialmente o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e também o presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos, ambos os democratas, vão tentar ver se conseguem baixar a poeira para tentar salvar o mandato do senador. Mas a situação continua muito difícil e daqui 6 meses só Deus sabe como estará o Senado Federal, se vai ter outro presidente, se Davi Alcolumbre vai conseguir se reeleger. Enfim, é uma série de perguntas ainda não respondidas nessa seara. Mas não é dessa política que a gente vai falar aqui hoje, não. Nós vamos falar aqui hoje de alimentação. Na última sexta-feira foi o Dia Mundial da Alimentação. A FAO, Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, completou 75 anos, ganhou um prêmio esse ano por causa de um trabalho dela, Prêmio Nobel da Paz, por causa do trabalho dela nessa área. E hoje nós vamos tratar aqui de como está a alimentação no Brasil. A gente recebe o presidente da Associação Comercial das Indústrias Frigoríficas Brasileiras, a Cifrigo, o senhor Maurício Reis Lima, que é também da Friesp, que é uma empresa produtora de carnes, uma indústria frigorífica brasileira e que merece aí todo o nosso, que está há muito tempo nessa área. Doutor Maurício, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Doutor Maurício, como é que trata a associação Acifrigo? Como é que está? Porque a gente sabe que aí o preço da carne está subindo, os frigoríficos, nós estamos num momento de pandemia, esse setor foi fundamental para manter ali o supermercado abastecido. Como é que foi quando, no início da pandemia, como é que foi para manter esse serviço funcionando? Foi um susto, né? Inicialmente foi um susto para todos nós empresários, porque a gente não acreditou que ela chegaria onde chegou, que tomaria uma proporção tão grande, né, que inicialmente era uma quarentena, que isso a gente julga em torno de 40 dias, mas que durou muito mais e a gente foi passando o tempo e a cada dia que passou surgindo um capítulo diferente onde a gente teve que se adequar. Buscou medidas diferentes a cada dia. Sim, o senhor precisou parar a sua produção ali no início, quando teve aquela quarentena inicial, que falou, olha, fecha tudo, vamos parar tudo. O senhor chegou a parar lá em março, fechar tudo, fechar a produção, essas coisas? Não chegamos a parar não, mas tivemos que fazer várias modificações no dia a dia da empresa, porque frigorífico, ele é um segmento que não tem como parar, porque por ser linha de produção, ele complica um pouco essa paralisação. Então, devido ao distanciamento que teve que dar de um funcionário e de outro, e a gente já cumpria alguns protocolos que hoje são exigidos através dessa pandemia. Por exemplo? Todos os funcionários antes já usavam máscara, a gente utiliza já álcool em gel, sanitizante, direto dentro da indústria. Então, a indústria frigorífica ela não sofreu assim, a parte sanitária não foi tanta coisa que teve que adequar. Foram ajustes que teve que adicionar posto médico dentro das indústrias, contratação de enfermeira, em alguns casos até médicos mesmo, talvez, para poder acompanhar o dia a dia dos funcionários e também dos familiares deles, porque uma contaminação poderia estar não dentro das empresas e sim em casa. Então, foi feito um rastreamento funcionário por funcionário, isso todo dia antes de iniciar os abates ou as industrializações.
Mas houve assim uma testagem geral, como recomendou a OMS lá no início? Sim, houve sim. esse teste de todo? Foi. Nessa área frigorífica, todas as Houve. empresas lá da associação comercial, elas chegaram a fazer esse teste em massa? Sim, tivemos que fazer teste em massa. Em algumas empresas, como a gente viu, no Rio Grande do Sul, chegou a ter que fechar 3 frigoríficos lá, porque começou a dar um surto, né? Passou de 5 funcionários em um dia, quando foi na outra semana, chegou a 40. Então, para poder não prolongar e aumentar a situação, alguns frigoríficos paralisaram as atividades. Mas, assim, em questão de testagem mesmo, foram praticamente todos os frigoríficos que fizeram esses testes mesmo em massa. A sua empresa teve algum problema? O senhor chegou a ter casos de Nós Covid tivemos lá? 4 casos confirmados na empresa, mas desde o início já sofreu afastamento e isolamento da família, de todos, até acompanhar o seu término. Então, passou o período onde a doença fica incubada, ficou em casa, de quarentena mesmo, isolado. Quando terminou, que foi recomendado por um profissional da saúde, esse funcionário voltou a trabalhar normalmente. E aí, atualmente, como é que está essa situação da pandemia dentro dos frigoríficos? Continuamos no mesmo protocolo, porque devido à doença ainda a gente não ter uma vacina, um controle dela, então todos esses protocolos continuaram sendo tomados, as medidas preventivas continuam sendo tomadas, com restrição de entrada de visitantes, diminuição do número de produtores para poder entrar nas empresas dentro dos frigoríficos, e isso teve essa redução. No transporte direto para o frigorífico, teve que alternar ônibus, colocar mais ônibus para poder diminuir a quantidade de gente dentro dos ônibus e aglomeração por banco. No caso, normalmente vai 2 funcionários em cada banco. Estava indo um funcionário em cada banco e pulando o banco anterior. Ou seja, então teve que colocar aí mais 2 ônibus a mais para fazer o mesmo percurso, foi isso? Sim, 2, 3, até mais vezes para poder fazer o mesmo percurso e atender essa exigência que foi imposta também, que foi uma medida que foi soltada pelo próprio MAPA em conjunto com a Anvisa, onde a gente atendeu não só os frigoríficos, também todas as indústrias acataram esse atendimento. E aí não teve quebra na produção, né? Mas como é que foi essa questão da venda do produto? Porque os restaurantes fecharam, né? Agora que os restaurantes estão retomando, na Europa mesmo já está aí numa segunda onda, pode ser que venha a fechar de novo, torçamos para que isso não aconteça aqui no Brasil, mas como é que foi a questão da compra e venda, da comercialização da carne especialmente? Inicialmente, os frigoríficos sofreram um pouco, tendo que abaixar um pouco de preço, porque a gente faz produção de carne resfriada e carne congelada. Então, normalmente, a carne resfriada ela tem uma validade menor do que a congelada. Então, como aconteceu isso, pegou de surpresa, a gente estava com um pouco de estoque mais alto de carne resfriada. E com a paralisação dos restaurantes, churrascaria, shoppings, automaticamente esse consumo diminuiu um pouco. Então, alguns frigoríficos tiveram que queimar os seus estoques de carne resfriada e começar a produzir a carne congelada, que tem uma validade um pouco maior e atende um tempo melhor para poder estar vendendo esse produto com mais tranquilidade. Queimar, aqui no caso, não é botar fogo na carne, né? Com certeza. É vender a um preço mais barato. Sim, sim, com certeza. E caiu muito o preço? Nos dias até que caiu, sim. Caiu um pouco o preço, porque como a lei da oferta e procura, tinha muitos frigoríficos ofertando essa mesma carne para clientes que certamente estavam fechados, né, que foi o início da pandemia. Então, esse preço decaiu um pouco, mas depois ele começou a voltar no seu patamar que era. Pois é, agora já está todo mundo falando que a carne é aí um dos vilões da inflação. É isso mesmo? Por que esse preço subiu tanto? Esse preço subiu devido que, se a gente pegar uma comparação de um ano atrás e hoje, a carne subiu em torno de 57%, a arroba do boi, dentro desse último ano. Mas só que
lá os produtores rurais vinham sofrendo com uma venda de boi com um preço que há muito tempo não era dado o seu devido valor. Um boi demora 2 anos para poder chegar no ponto de abate. Então, o produtor produzia aquele boi, aquela carcaça, então chegava no tempo dele vender, o custo que ele tinha para produzir aquele animal não pagava o que ele já gastou. Então, foram uma pressão muito grande dos produtores em cima, e com a abertura das exportações, o mercado teve um superaquecimento nas vendas. Então, esses produtores começaram a ter mais procura desse gado. E com a lei da oferta e procura, essa arroba acabou subindo. China habilitou várias plantas brasileiras para poder comprar carne, e essa carne acabou repercutindo um pouco no consumo interno brasileiro, subindo gradativamente esse valor. Os Estados Unidos também compram muita carne brasileira, hoje, depois que foi habilitado também, porque eles tinham algumas restrições que foram suspensas, né? Aí agora tem uma exportação maior para os Estados Unidos. Qual é o maior mercado brasileiro hoje? Uma vez tem os árabes também, a China, a Europa, Estados Unidos. Qual é o maior mercado hoje para o Brasil? O mercado da exportação da carne bovina, ele está bem pulverizado. A gente tem hoje uma quantidade bem promissora, que é a venda chinesa, né, que são os contratos China, que a gente fala, China-Hong Kong, que dá bem superávit, bem grande diante de toda a venda da exportação. Estados Unidos, com a reabertura dele, compra bastante carne, mas não são muitas plantas habilitadas a exportar para os Estados Unidos, no Brasil. Então, ele não repercute tanta a falta da carne internamente no Brasil hoje, como China repercute, que os contratos China são bem maiores que os contratos dos Estados Unidos. Ok, nós vamos continuar nesse assunto, que ainda tem muita coisa aqui sobre o preço da carne. É bom você se preparar, porque dizem que no Natal o preço vai estar mais alto ainda. Nós voltamos em 2 minutos com mais detalhes sobre esse aumento dos alimentos para você aqui na Rede Vida de televisão. Continuamos a entrevista em 2 minutos com o Dr. Maurício Reis Lima. Não saia daí.